Gênesis 26, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Aberta em Gênesis 26, 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala agora. Todos se calam para te ouvir. Dá ouvidos espirituais e entendimento bem aberto, para que essas pessoas compreendam o que elas vão ouvir. Usa a minha boca agora, a minha mente, mas fala com esse povo e os abençoe, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta em Gênesis 26, versículo 1. Olha bem para mim e entenda uma coisa. O seu plano, o seu projeto de vida pode ser maravilhoso, mas não se compara com os planos de Deus. O homem faz planos, e não são poucos planos que os homens fazem, mas os planos dos homens podem ser frustrados, interrompidos. Uma chuva pode estragar um plano seu. Quantas pessoas estavam para fazer uma viagem e uma doença, uma dor, impediu aquela viagem. Quantas pessoas, uma ventania, estragou o plano dela. Alguma coisa aconteceu e teve que se adiar aquele plano ou abrir mão daquele plano. Os homens fazem planos. Você tem planos, você tem projetos. A Bíblia ensina nós apresentarmos a Deus para que Ele ilumine e venha dar certo. Mas hoje eu quero falar sobre um plano superior. Um plano acima do nosso plano. No livro de Jó 42, versículo 2, na versão atualizada, eu vou colocar no telão para você ler comigo. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Olha para mim, por favor. O plano de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus, nenhum espírito maligno, nenhuma inveja, nenhuma perseguição, nada pode impedir, nenhum homem pode impedir o plano de Deus. Ele não pode ser frustrado. Agora, muitas pessoas vêm para a igreja e elas não entendem a grandeza do plano de Deus. E elas começam a lutar só para suprir as suas necessidades. E quando elas se deparam com algumas dificuldades, elas desanimam. Elas se entregam, porque elas não conseguem entender que Deus tem um plano muito grande e quer incluir ela. Quando você começa a viver os planos de Deus, é diferente. O que aconteceu com Isaac? Isaac era filho de Abraão, um homem que viveu pela fé. Quando você crê nos planos de Deus, nas promessas de Deus, você vive pela fé, na dependência dEle. Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu nos planos de Deus. A única vez que ele saiu dos planos, sem consultar Deus, ele desceu para o Egito, ele só arrumou problema para ele. O filho dele, Isaac, estava numa cidade onde veio a fome. No capítulo 26, no versículo 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai,
e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão fez o quê? Obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, lê alto. Assim habitou Isaque em Gerar. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora. Estava tudo certo, estava tudo planejado para Isaque ir para o Egito. Na cabeça dele é o seguinte: vai ser melhor para mim. A terra está seca, a fome está reinando. Eu vou descer para o Egito, lá vai ser mais fácil para mim, lá vai ser melhor para mim. E aparece Deus, dizendo: Isaque, seu pai me ouviu. Não desça para o Egito. Eu vou te abençoar nessa terra seca. Eu vou te abençoar nesse lugar que todo mundo está fugindo. Eu vou te abençoar nesse lugar improvável. Mas você vai crescer aqui. E Isaque ficou naquela terra. Naquela terra ele foi perseguido. Naquela terra ele cavava um poço, tampava o poço, ele abria outro poço e tinha água de novo. Naquela terra quiseram o mal dele, mas Deus honrou ele. E naquela terra ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Aprenda uma coisa: quando você crê no plano de Deus, Ele permite que você passe por situações difíceis, que às vezes sai do seu controle, e você vê a coisa desmoronando, e você pensa: estou perdido, não está valendo a pena eu orar, eu buscar Deus. Não, continua tudo dentro do plano dele. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para a fornalha, mas não permitiu que o fogo queimasse eles. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu que os leões devorassem ele. Ele permite coisas, mas ele protege. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida, mas quando você crê no plano, você não para, porque você crê que no final vai dar tudo certo. O plano de Deus é algo tão forte, que mesmo as pessoas zombando de você, você continua firme na sua fé. Você lembra de um homem chamado Noé? Deus tinha um plano, e ele creu no plano de Deus e obedeceu a Deus. No final, foi salvo ele e foi salva a família dele, mas ele foi chamado de velho maluco. Ele foi chamado de louco. Ele foi zombado, fizeram chacota, como fazem com você. Você ouve, vai lá dar dinheiro ao bispo Macedo, vai lá enriquecer os pastores, vai lá ajudar os ladrões. Você ouve isso. Mas aprenda uma coisa, por favor. Quando você crê nos planos, no final você vence. E essas pessoas chegam à conclusão que você estava certo e elas estavam erradas. Não sei se está dando para você entender. Quando você crê no plano, você não morre sem que o plano seja concretizado. Por isso que tem gente aqui que quase morreu, mas Deus não permitiu que morresse, porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Você pode até ter chegado perto de ter morrido. Mataram as crianças na época de Moisés, mas Deus tinha um plano de usar Moisés para libertar o povo de Israel, e não mataram Moisés. A mãe dele colocou ele aonde? Num cesto, no rio Nilo, num rio que é cheio de crocodilos, mas fazia parte do plano, e Deus guardou, e a criança chegou até a filha de Faraó, que assumiu ele. Fazia parte do plano. Você não entende como Deus trabalha. Às vezes, você tem decepções com pessoas, e Deus permite no processo até esse plano se concretizar. Deus permite você ter decepções com pessoas,
para você deixar de depender e de confiar demais nessas pessoas, de esperar demais nessas pessoas. Então Deus permite que você seja frustrado com o homem, para você continuar dependendo e levando fé só em Deus e não no homem. De repente você está triste, porque você foi decepcionado, passado para trás, uma sociedade que deu errado, e você está reclamando de uma coisa que Deus está te livrando. Quando você crê nos planos, pode se levantar o que for contra você. Quando Jesus veio ao mundo, mataram todas as crianças, mas não tocaram nele, porque fazia parte do plano de Deus que ele morresse na cruz. Só tocaram nele na hora que Deus quis, para que se cumprisse o quê? O plano da salvação. Às vezes, no processo da sua vida, do plano de Deus na sua vida, você perde. Mas você perde algo para Deus te dar algo melhor. Jó perdeu, mas era o plano de Deus mostrar a história de Jó, mostrar quem faz o ser humano sofrer, que é o mal. Mas o mal não conseguiu fazer o que ele queria, porque Deus não deixou. Mas tudo que o mal tirou, Deus deu em dobro. Então quando você crê no plano de Deus, você pode perder um carro, Deus te dá um melhor. Você pode perder um emprego, Deus abre uma porta melhor. Você pode perder um bem, mas Deus te dá melhor, porque Deus sempre tem o melhor para dar. O plano de Deus não é pequeno. A situação que você está enfrentando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida, se você crê no plano. Você está entendendo? O diabo fica desesperado, o diabo fica louco. Sabe por quê? Porque quanto mais ele tenta desanimar quem crê no plano, mais animada a pessoa fica. Quanto mais o mal tenta destruir, se levantar, humilhar, mais forte a pessoa fica, porque ela crê no plano de Deus. E essas palavras que nós lemos em Jó 42:2, na versão atualizada, foi de um homem que no final da vida disse assim, ó: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus podem, mas o do Senhor não. Isso são palavras de um homem que perdeu tudo, mas Deus deu tudo de volta e deu dobrado. Amém? Quando você crê no plano de Deus, você pode passar pelo que for, porque você sabe que faz parte desse plano. Você esperava daqui, não veio. Vai vir de onde, bispo? Deus proverá. Deus proverá. Crer no plano não é para qualquer um. A única coisa que faz você não desfrutar do plano de Deus é quando você retrocede. É quando você começa a duvidar. Será que Deus tem palavra? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Será que Deus tem palavra? Não, Deus não só tem palavras, Deus é a palavra. E Deus quer que você creia no plano dEle, no caráter dEle, ainda que esteja tudo desabando. Se Ele vê você confiando no plano dEle, Ele te honra, Ele te abençoa. Você sabe por que a Igreja Universal vence no mundo inteiro? Você sabe por que já se levantou tudo contra nós e não destrói a igreja? Porque ela não é de um homem, era um plano de Deus. Um homem não tinha condições de fazer isso, mas um Deus vivo através de um homem consegue. Então você viu se levantar várias coisas, parecia até em certos momentos que iriam acabar com a igreja, mas fazia parte do plano de Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer. Lute se você está com sono, lute para ficar acordado, porque você está ouvindo essa mensagem, também é plano de Deus. Você está aqui, não é porque você quis, porque tem gente que dizia que nunca ia vir aqui, tem gente que dizia que aqui era a casa da moeda, que aqui só tinha ladrão, que aqui não entrava nem morto.
mas Deus te trouxe aqui, porque faz parte do plano dele para te abençoar. As pessoas que dão testemunhos, elas passaram por muitas coisas. E tudo que você está passando faz parte do plano de Deus para você dar testemunho. Você não tem que entender o plano, você tem que crer no plano. Quando você crê no plano, você consegue pegar as coisas ruins que aconteceram na sua vida e usar para o bem, e não murmurar, e falar: Deus sabe o que faz. Se Ele está permitindo, vai ser feita a vontade dEle. E você continua seguindo em frente. E daqui a pouco o plano começa a se concretizar. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. O mal não quer que você creia nos planos de Deus. Ele não quer isso. Ele não quer que você tenha a sua fé aqui, ó, na palavra. Ele quer que você seja emotivo. Ele quer que você viva de circunstâncias. Está tudo bem, você está mostrando todos os dentes. Está tudo mal, você acha que Deus não é com você. É assim que Ele quer ver você, subindo e descendo, um dia cheio de fé, um dia querendo sumir. Ele não quer você alicerçado no plano de Deus. Quando você crê no plano de Deus, quem tenta te prejudicar nem sabe que está te ajudando. Quando você crê no plano de Deus, você arrebenta. Quando você crê no plano, você começa a viver o sobrenatural. Você começa a ter experiências fortes. Agora entenda, quando você está dentro do plano de Deus, o diabo faz uma pressão muito grande para você não aguentar. E você precisa do Espírito de Deus. Você tem que ter Deus. Porque tem momentos que você passa que só Deus para te sustentar. Tem momentos que você passa que são dificílimos, mas Deus te sustenta. Deus fala com você coisas que Ele não fala com ninguém, é direto com você. Ele te capacita e você consegue vencer coisas sem você ter nenhuma condição, mas você vence por causa dEle, para que o plano seja realizado. Eu peço que o Espírito de Deus faça você entender a grandeza do plano, porque esse plano não tem limites. Esse plano vai te abençoar aqui nessa terra, e quando você partir dessa terra, esse plano vai continuar, porque ele se estende para a eternidade. É plano de Deus te salvar também. Uma vez um homem chamado Amã, ele tinha certeza que ele ia acabar com os judeus. Você conhece a história? Ele fez de tudo para poder destruir os judeus. Já tinha até um dia certo para aniquilar todos. E Deus usou uma mulher chamada Esther. Um dia eu vou falar dessa passagem com mais detalhes para você. E ele pensava que ia acabar com Mordecai, ele pensava que ia acabar com os judeus, mas ele não entendia que aquele povo fazia parte do plano de Deus. E no dia que ele fez de tudo para acabar, foi no dia que Deus deu o livramento e deu a vitória. Eu creio nos planos de Deus. Quando você vive os planos de Deus e alguma coisa não acontece como você esperava, por exemplo, você vai sair, você se atrasa, você perde o horário, você perde um ônibus, você perde alguma coisa, você fica tranquilo, porque você sabe que você está dentro do plano. Deus pode estar te livrando de um assalto, de uma tragédia, de alguma coisa, até de um acidente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu demorar, eu fui ver uma igreja, fazer uma reunião na igreja, e na hora de ir embora, minha esposa falou: só um minutinho, amor, vou no banheiro. E atrasou alguns minutinhos para ela ir no banheiro. E depois que eu saí, eu vi um acidente na minha frente, minutos antes de eu passar, o acidente aconteceu. Era Deus me livrando. Porque quando você crê nos planos de Deus, você deixa Ele cuidar de você. Você não reclama. Hoje eu estava vendo as histórias das pessoas que não morreram quando as 2 torres de Manhattan caíram. Uma disse que comprou um sapato novo e deu bolha e não deu para chegar no horário.
A outra o filho, o outro pegou engarrafamento, o outro, mas era Deus livrando, porque ainda tinha um plano. Quando você crê no plano, Deus fala com você. Tem dias que Deus te prepara, tem madrugadas que Deus te acorda do nada, não é vontade de ir no banheiro, não é nada, é só para você orar. Ele está avisando: ore, me busque, esteja revestido. Quando você está dentro do plano de Deus, ninguém te engana, pode fazer as coisas mais escondidas, Deus traz tudo à tona para você. Quando você crê no plano de Deus, você está protegido nos lugares mais perigosos. É mais fácil quem quer te matar morrer do que tocar em você. Quando você crê no plano, você começa a experimentar coisas que você nunca imaginou. Às vezes na sua cabeça não consegue fechar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Depois você lê Isaías 55, do 8 ao 11, você vai ver que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Ele não pensa como nós pensamos. Eu não sei se você já tentou alguma vez montar um quebra-cabeça, já? Uma vez eu comprei um quebra-cabeça, não sei de quantas mil peças. Foi horrível. Foi horrível, porque eu queria montar logo, eu não consegui montar no mesmo dia. E eu pegava uma peça e falava: acho que está errado, essa peça não é daqui. Mas daqui a pouco foi se encaixando, se encaixando, se encaixando. E eu vi que aquela peça era dali. Na hora eu não entendia. Deus vai dando peças e vai encaixando. Ele não fala tudo de uma vez, o que ele vai fazer. Mas a sua parte é confiar num Deus que merece crédito. Mas o plano dele não vai ser frustrado na sua vida. E não é pequeno, diga: é grande. Fique em pé, diga: eu creio no plano de Deus. Não importa o que você está passando, o plano de Deus é maior e no final vai dar certo para você. Não importa o que você perdeu, diga: Deus tem coisa melhor para mim. Diga: não importa a porta que fechou, Deus tem uma melhor para abrir. Quando você crê no plano, o que faz as pessoas chorarem, entrar em desespero, você tem paz. Olha para mim, por favor. O plano, não se esqueça do plano, é maior do que o seu. Você veio buscar algo aqui, mas Deus tem algo maior para te dar. Você quer a solução de um probleminha, Deus quer, escute por favor, Deus tem algo muito maior. Quando você começa a colocar sua cabeça nessa palavra aqui, sua cabeça, só isso que Deus quer, ó, sua cabeça aqui. E você começa a crer nos planos. Você começa a viver como os heróis da fé viveram. Sabe por que eles arrebentaram? Porque eles creram em quê? No plano de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você pode nem acreditar em mim, mas se você apoiar sua fé aqui, ó, você vai arrebentar. E quem pensa que você está mal porque você perdeu tudo, nem imagina o que Deus tem de grande para te dar. A glória da segunda cara vai ser maior do que a primeira. Não tem idade, você pode não ter estudos, você pode não ter aparência, você pode não ter nada, mas se você crer no plano de Deus, você vai arrebentar. Nós vamos orar agora. E de repente o mal está fazendo de tudo para te desanimar. De repente aconteceu uma cura na sua vida que você fala assim: bispo, a coisa virou. Fique tranquilo, porque se faz parte do plano, daqui a pouco Deus desvira. E você diz assim: bispo, mas a coisa agora desandou. Fica tranquilo que vai voltar a andar tudo direitinho, melhor do que antes. O plano. E eu quero que você saia daqui com isso na cabeça. O quê? O plano. Deus tem um plano. E eu creio que é perfeito. Eu creio que é grande. Eu creio que o plano dele é o melhor para mim. Quando você crê no plano dele e alguma coisa dá errado, fica tranquilo, isso não era para mim não. Deus tem algo melhor. Lembra daquela história que eu falei aqui? Eu gosto dessa história. Que a mulher ligou para a rádio falando: estou passando fome, estou dando meu endereço, se vocês puderem me ajudar aqui. Aí tinha um homem ouvindo a rádio que tinha um pacto com o diabo. E ele chamou 2 servos dele, 2 empregados dele, mandou comprar 2 carrinhos de compra lotado e falou: leve lá na casa dela. E quando ela perguntar quem deu, diga: foi o diabo. Compraram, levaram na porta dela, ela recebeu os 2 carrinhos. E eles ficaram esperando ela perguntar quem deu. Ela não perguntou. Quando ia fechar o portão: a senhora não vai perguntar quem deu, não? Não. Quando Deus manda, até o diabo obedece.
Até o diabo. Deus usa até pessoas endemoniadas para te abençoar. E nem as pessoas endemoniadas que convivem com você pode ser envolvida com o diabo que for. O que está em você é mais forte. E você faz parte do plano. Quem crê no plano não tem medo de inveja, de olho grande, tem uma pessoa do meu lado, minha vizinha, uma pessoa que foi trabalhar, meu concorrente é envolvido com A, com B ou com C. Diga, eu sou envolvido com Deus. Tem alguém mais forte do que Deus? Nós vamos orar agora. Talvez você está num processo que faz parte do plano de Deus, mas está tão difícil para você. Peça força para Deus, porque esse plano vai se realizar. Cedo ou tarde, ou eu ou um dos meus companheiros vai colher o seu testemunho. E não vai ser pequeno não. Você vai dizer bem que naquele dia Deus falou através da boca do bispo. Ele tinha um plano tão grande, maior do que eu imaginava. Se é para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha fazendo dessa canção sua oração. Vamos lá. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Cante, eu creio nos planos. De Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. olha para mim, por favor. No tempo do Senhor, tudo vai o quê? Vai se cumprir. O que Deus tem para você vai se cumprir. Bispo, mas eu estou morando de favor. Bispo, eu fui para a casa da minha mãe, da minha sogra. Bispo, eu perdi o meu carro. Bispo, eu perdi minha casa, meu apartamento. Eu perdi minha empresa, não importa. Deus tem algo maior. Deus não ia trazer você para cá para ficar brincando com você. Ei, eu emprestei minha boca, foi a Deus para falar com você. Escuta, por favor, é Deus que te traz aqui. Eu quero que você creia no plano. Chumbo grosso, bispo, creia no plano. Bispo desandou, creia no plano. Bispo piorou, creia no plano. Porque cedo ou tarde, você vai poder dizer assim, o plano se realizou, bispo. Deus é Deus. Levante suas mãos. Fale com Deus agora. Abra a tua boca, minha amiga, meu amigo. Todo mundo de pé, erga as tuas mãos e fale com Deus Todo-Poderoso. Fala com Deus que não falha. Fale com Deus que é vivo, que promete e cumpre. Fala com Deus que te escolheu. Seja forte, pare de murmurar, pare de reclamar. O diabo é que quer te ver desanimado, desmotivado. Fala para Deus, me dá forças. Eu creio no teu plano, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio, o Senhor tem palavra, o Senhor é Deus de palavra, e eu coloco a minha fé, eu apoio a minha vida na tua palavra. O Senhor não vai esquecer de mim, o Senhor não vai falhar comigo, o Senhor não vai me deixar na mão, o Senhor não vai permitir, o Senhor não vai permitir que eu seja derrotado, que o teu nome seja envergonhado na minha vida. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu não entendo teus planos. Tem hora que eu não entendo nada. Tem hora que minha vida toma um rumo que eu fico assustado, com medo. Me perdoe na minha falta de fé. Me perdoe nos meus pensamentos pequenos. Mas eu quero crer nos teus planos. Eu quero crer nos teus planos. Isso, fala para Ele. Eu quero, meu Deus, eu quero me colocar debaixo dos teus planos. Meu Deus, nós vemos, meu Pai, o diabo trabalhando para tirar a pessoa
viver debaixo do teu plano, porque a única forma, uma só, não tem duas, é a única forma que Ele tem de poder impedir o plano de se cumprir na vida dela, é tirar ela de debaixo do teu plano. Mas nós, meu Pai, nós nos colocamos debaixo do teu plano, nós confiamos, nós cremos, nós agora, meu Pai, nos colocamos nas tuas mãos e não vamos permitir nada e nem ninguém implantar em nós o medo, o pavor, o desespero. Não, meu Deus, nada e nem ninguém, nem situação contrária, nem situação adversa vai nos fazer duvidar do teu plano, mas nós vamos, meu Pai, caminhar de fé em fé, caminhar, meu Deus, confiando que o teu plano é grandioso e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós, nós vamos alcançar. Não diga nada. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos na altura do coração, coloque as suas mãos na altura do teu coração. Não diga nada. O que o mal já investiu na sua vida, o que foi de pessoas que o mal já usou para te prejudicar, o que já foram de vezes que você teve que recomeçar do zero. Quantas lutas você já venceu na vida? Até quando você não tinha abraçado a fé, Deus te dava livramentos, porque Ele sabia que você ia se entregar para Ele. Até o que aconteceu de ruim com você foi para te trazer aqui, Deus permitiu, porque tudo coopera para o seu bem. Até as piores coisas da sua vida. Faça dessa canção sua oração. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar, nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, eu sei que me livraste das acusações. Mas estou cansado de chorar. Mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. Só tua presença para me alegrar. Solte a voz e cante: os planos de Deus são maiores que os teus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Tão grandes que nem pode imaginar. Grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Nas promessas volte a acreditar. Os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Na presença tu vais prosperar. Levante as mãos e cante: os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores que os teus. Tão grandes que nem pode. Grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas Minhas promessas vão te
forte acreditar. Cante forte os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Na presença tu vais prosperar. Levante as mãos. As decepções que você teve com pessoas, é só para você depender mais de Deus. Ele não vai falhar com você não. Creia no plano. Passou perto de morrer, teve AVC, problema de coração, foi internado, teve Covid, aconteceu de tudo. Mas você está vivo porque ainda tem um plano. Foi assaltado, faliu, mas você está vivo. Diga: meu Deus, eu creio. Nos teus planos, eu creio nas tuas promessas, eu creio que na tua presença eu vou prosperar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.